A paz do Senhor Jesus. Estamos agora na aula de número 6, onde Deus escolhe Abraão para dar início à nação do Messias, para o cumprimento de Gênesis 3,15. Estamos entrando então na dispensação do governo patriarcal. Então vamos falar de Abraão. A escolha de Abraão. Deus escolheu Abraão. Onde Abraão morava? Abraão morava em Ur dos Caldeus, cidade idólatra. Ele era casado com Sarai. Era filha de seu pai com outra mulher. Era filha de seu pai, mas não com a sua própria mãe. Com outra mulher. Naquela época parece que isso não era incomum. Bom, Abraão era de origem semita. Lembra de Noé? Teve Sem, Cã e Jafé. Abraão era semita, do povo amorreu. Então Abraão não era descendente nem de Cã, nem de Jafé. Era descendente de Sem. Por isso semita. E isso é importante. Do povo amorreu. Nome original, Abrão. Abraão foi só depois, quando ele tinha 99 anos, nós vamos ver isso aí daqui a pouco. O nome original Abrão nasceu em Ur dos Caldeus em 2160 a.C., aproximadamente 2000 anos depois que Adão foi criado, né? Foi formado do pó da terra. Nós cremos assim, região da Babilônia. Babilônia é a região hoje do Iraque, né? Ur era uma cidade costeira na época de Abraão. Aos poucos ela foi se afastando do Golfo Pérsico por causa da deposição de lodo dos rios Tigre e Eufrates. Ali foi parece que foi encontrado ali na arqueologia um navio enterrado. E como é que ele foi enterrado? Porque na verdade durante os anos, aquele navio estava afundado, durante os anos o lodo invadiu aquela região, por isso que hoje a região de Ur fica afastado do mar. Porém, na época de Abraão, era uma cidade costeira, igual o Rio de Janeiro é uma cidade costeira, tem porto, Vitória, Santos tem porto. Era assim a cidade de Ur dos Caldeus, era uma cidade que tinha porto. Era uma cidade organizada, tinha escritos, nós vamos ver depois ali uns tablets que foi encontrado lá. Dizem até que tinha até escola naquela região ali de Ur dos Caldeus para ensinar escrita, escrever. Então era uma cidade naquela época desenvolvida. Ur era consagrada à deusa Lua, né? Ali aquela cidade era uma cidade idólatra. Originalmente, antes de qualquer idolatria, lembra lá de Nimrod na aula anterior, né? Foi ali que iniciou a idolatria, e ali foi desenvolvendo, a mente humana foi desenvolvendo outros deuses, e então eles desenvolveram 3 deuses. Não é à toa, né? Nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. De repente eles quiseram achar deuses que representassem os 3, mas eles representaram deuses até meio estranhos, né? Anu era deus dos céus, Bel, senhor do mundo invisível, Eia era a deusa dos infernos, ou seja, a deusa das regiões inferiores. Aí depois disso inventaram uma esposa para Bel, chamada Astarate, ou Vênus para os gregos. É a Semiramis de Nimrod, aula 5, lembra? Que chamava de rainha dos céus, mãe de Deus. Então era ali que tudo iniciou a idolatria. Bom, continuando, a tradição judaica acredita que Tera, que era pai de Abraão, era fabricante de ídolos. Tem até uma história engraçada no Talmud. E o Talmud, o que é o Talmud? O Talmud era passado de pai para filho, era
histórias orais, não era escrito. Quando chegou no cativeiro babilônico, decidiram escrever as suas histórias num papel e foi chamado de Talmud. Eles fizeram a coleção de várias histórias e escreveram o Talmud. E na tradição judaica, eles falam o seguinte, que certa vez, Abraão, para dar uma lição no pai, quando o pai saiu, ele quebrou todos os ídolos, deixando só um ídolo sem estar quebrado. E ele pegou a marreta, ou martelo, né, e colocou na mão desse ídolo. Quando o pai dele chegou, ele reclamou com Abraão. Abraão, o que você fez? Você quebrou todos os ídolos. E ele falou, não, deve ter sido aquele outro ídolo ali, ele está inteiro e está com um martelo na mão. Aí o pai dele falou, mas você não percebe que aquele ídolo, ele não se mexe? Aí foi que ele falou, é por isso que eu sirvo ao Deus invisível, porque ele é vivo, ele é poderoso para fazer todas as coisas, criou os céus e a terra. E esse ídolo que você fabrica não serve de nada. Então foi uma lição que Abraão colocou. Claro, se a história é verídica, pode ser uma daquelas histórias que no final conta a moral da história, né? E nós temos aqui também. Qual a moral da história? Pode ter acontecido de verdade? Pode, mas nós não sabemos. Vamos olhar aí no próximo slide. Local de Ur dos Caldeus na época de Abraão. Percebe aí Ur dos Caldeus, né, como eu falei, foi depositado ali os sedimentos do rio Tigre e Eufrates, mas na época de Abraão já era costeira, né? E então ali tem Ur dos Caldeus, mais acima tem a cidade de Nínive, Carquemes, e à esquerda a Palestina, porque ali era a crescente fértil, né? Então dava para andar bem por ali, beirando o rio Tigre e Eufrates. E prosseguindo aí, no próximo slide você tem aí o que seria na época a cidade de Ur dos Caldeus da época de Abraão, um zigurate que estava ali, umas casas ao redor da parte mais nobre, né? A casa popular, e era uma cidade grande, né? Uma cidade enorme para aquela época. No próximo slide você pode perceber aí alguns artefatos que foi encontrado em uma tumba real na cidade de Ur dos Caldeus. Você percebe aí um copo de ouro, né? Você percebe o tablete, né? Com os escritos daquela época, um vaso, tem ali a direita inferior, nós percebemos ali as ruínas de Ur dos Caldeus. Nós percebemos aqui acima um ídolo daquela época, mostrando que eles eram idólatras. Prosseguindo, quando Deus escolhe Abraão, na época Abrão, Deus manda Abrão sair da sua parentela para uma terra que ele iria indicar no futuro, né? Teria que ter fé, né, para sair da sua terra sem saber para onde ia. Mas ele fala, sai da sua parentela, né? Era para Abraão sair sozinho, né? Ele diz aí, Gênesis 12, 1 a 3, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei a ti, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 a 3. Bom, vamos destrinchar um pouquinho aqui. Sair da parentela, ou seja, sair da idolatria para algo novo, puro, santo, né? É o que o crente tem que fazer. Quando ele aceita Jesus como Salvador, tem que sair das coisas do mundo, tem que
ter novas vestes, tem que ter um novo procedimento, porque as coisas velhas se passaram, acho que tudo se fez novo. E ali Deus falou para Abraão sair da parentela para algo novo. E Deus prometeu que faria dele uma grande nação. Hoje nós vemos a nação de Israel, uma grande nação histórica. Durante todos os séculos nós vemos que Israel foi sempre uma grande nação. E também continuando: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é até profético também. Por quê? Quando estudarmos escatologia, nós vamos ver que lá no final da grande tribulação, quando Jesus voltar de maneira visível e para restaurar o reino de Israel, restaurar o trono de Davi, ele vai escolher quem vai poder entrar no milênio. Ele vai separar as nações bode das nações ovelhas. Aqueles que amaldiçoaram Israel não poderão entrar. Os que abençoaram vão entrar. É assim que nós cremos a interpretação daquela passagem ali em Apocalipse. Bom, em ti serão benditas todas as famílias da terra. De fato, aconteceu e está acontecendo. Por quê? Porque Jesus, o Messias, Yeshua, Hamashia, Jesus, ele é descendente de Abraão. Ele é descendente de Davi, mas também descendente de Abraão. E através de Jesus, que é descendente de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Mais tarde nós vamos ver também, lá no finalzinho, quando Jacó faz as suas bênçãos para Judá, nós vamos observar novamente essa verdade. Vamos para o próximo slide. E aí está a jornada de Abraão. Essa é a jornada de Abraão. Abraão estava em Ur dos Caldeus e foi seguindo até Harã. E chegando em Harã, ele deu uma pausa. Depois ele desceu, foi para Canaã. Depois foi para o Egito, depois voltou para Canaã. E ali, Abraão, na época Abrão, chegou com seu pai e seu sobrinho Ló em Harã. Lembra que Deus falou: sai da tua parentela? Abraão saiu da sua terra, mas levou a sua parentela. Levou o seu pai, levou também Ló, o sobrinho que mais tarde daria problema para ele. Porque Ló, depois os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão e eles tiveram que se separar. Ló ele foi para Sodoma. Depois Sodoma foi saqueado e houve uma grande guerra que nós vamos falar daqui a pouquinho. E depois a gente comenta um pouco mais sobre Ló. Mas vamos prosseguir aqui em Abrão. Abrão, a jornada dele parou em Harã. Note que Harã é o nome do irmão de Abrão. Harã, acredito eu, que esse nome Harã foi dado em homenagem ao irmão de Abrão. E então Abrão foi aquele que fundou essa cidade. É uma cidade importante aí, Gênesis 12, 5, né? Tá aí Harã. Bom, prosseguindo aqui para o próximo slide, vamos parar um pouquinho aqui para ver a trajetória da fé de Abraão. Vamos percorrer a vida de Abraão, no caso de Abrão ainda, né? E vai do Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 25. Vamos ver aqui a trajetória da fé. Por quê? Deus chamou Abraão para ser o pai da fé. Mas Deus não chama os capacitados, capacita os escolhidos. E é verdade que você vai perceber que Abraão não tinha uma fé perfeita. Mas, com o tempo, ele foi adquirindo fé. E quando chegou no ponto exato, Deus provou Abraão e Deus o abençoou. E abençoar nós também, que nós vamos ver por quê. Mas vamos lá. Primeira coisa. Abraão sai dos caldeus e vai para Harã, junto com seu pai e Ló, seu sobrinho. Aí eu pergunto, seria uma falha? Ele levou a parentela ao invés de sair dela, né?
Isso trouxe problema mais tarde para ele. Mas tudo bem, Deus permitiu. Mas quando chegou em Harã, parece que seu pai ficou doente. Depois que morreu, Abrão prosseguiu. É o que se crê. Ponto número 2. Abrão vai para o Egito. Quando chega lá no Egito, ele diz que Sarai é sua irmã. Por quê? Será que ele teve medo de morrer? Porque Faraó, quando olhou Sarai, Faraó ficou admirado com a beleza dela. E perguntou, quem é ela? E ele falou, é minha irmã. E assim, o Faraó levou ela para o palácio. E antes que acontecesse qualquer infortúnio, Deus amaldiçoou Faraó. E ali ficaram doentes. E ele teve um pesadelo, mandou chamar Abrão e descobriu que Sarai era irmã, não só irmã, era esposa de Abrão. E então ele mandou Abrão sair do Egito e deu a ele vários tesouros. Inclusive nesse momento é quando parece que Sarai recebe uma serva para estar com ela, chamada Agar, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho. E parece que ele não aprendeu um pouco a ter fé, porque quando ele chega em Gerá, mais tarde, quando ele chega em Gerá, na terra de Abimeleque, ele também diz que Sarai é sua irmã. Seria falta de fé ou novamente teve medo de morrer? Bom, e ponto número 4. Passou muito tempo e ele não tinha ainda filho. Sarai era estéril. E ele falou com Deus, será então que meu descendente será meu servo Eliezer? E Deus falou, não, ele vai sair das tuas entranhas. Ele conversando com Sarai, Sarai teve a ideia de que ele pudesse coabitar com a canita Agar. Por que canita? Porque Agar é egípcia é filha da descendência de Misraim, que é da descendência de Cã. Então, canita Agar, e gerou Ismael, mas não era isso que Deus queria. Deus não queria mistura de povos, Deus queria fazer o seu povo original através da linhagem semita, porque Deus era Deus de Sem. Agora, seria falta de fé, teve que dar um jeitinho brasileiro, não creu, mas o fato que isso teve um problema que vai até hoje, porque, para quem não sabe, os árabes são descendentes de Ismael. E nós sabemos que durante os anos os árabes foram uma pedra no sapato de Israel, sempre brigando um com o outro, o que trouxe problema para os dias de hoje. Ponto número 5. Depois que Isaac nasceu, Deus manda Abraão, aí nessa época já era Abraão, né? Quando Isaac nasceu, Deus manda Abraão despedir seu filho junto com Agar. E foi ali que Abraão começou a crer na provisão de Deus, começou a ter fé. Parece que Abraão foi lapidado durante os anos. Chegou nesse momento, ele teve que mostrar que a sua fé era verdadeira através da obediência. Ou seja, a fé e a obediência andam juntos. E Abraão pegou um pedaço de pão, um cântaro d'água, entregou para os dois e mandou eles ir embora. E foram para o deserto e quase morreram lá se não fosse a ajuda de Deus em fazer uma pedra jorrar água, e ali eles conseguiram sobreviver. Depois disso, Ismael casou com uma outra egípcia, diminuindo mais ainda a genética semita. Bom, ponto número 6, que foi o ponto chave. Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Ele realmente ia fazer. Ele creu que Deus podia
ressuscitar Isaac dos mortos. E por isso Abraão foi chamado de pai da fé, pois obedeceu e creu na soberania de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, porque esse é um assunto mais importante, o porquê que Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac e qual foi o resultado de tudo isso. Isso é importante até os dias de hoje. Então nós vamos falar disso especificamente, mas vamos prosseguir nesse ponto da trajetória da fé de Abraão. Bom, com esse feito de Abraão, Deus faz uma aliança com ele e provém o cordeiro, tipificando o cordeiro Jesus que morreria em nosso lugar. É como João falou, né? Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro de Deus, aquele cordeiro que Deus proveu. E ali naquele momento Deus proveu um cordeiro ali, né? Um animal ali para Abraão sacrificar junto com Isaac, aquele cordeiro. Vamos prosseguir. Outro ponto importante é a questão da história de Melquisedeque. Houve uma guerra, lembra que eu falei de Ló? Foi para Sodoma, né? A cidade de Sodoma foi saqueada e Abraão foi lá salvar Ló. E nessa guerra com 5 reis, depois que Abraão conseguiu vencer todos eles, Abraão se encontrou com Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote. Como a Bíblia não fala do início dele nem do fim, então tipifica-se que ele seja um sacerdócio eterno, tipificando o sacerdócio eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é importante. Qual era o ritual de Melquisedeque? Era pão e vinho. Qual era o ritual de Jesus? Pão e vinho. Santa Ceia. Lembrou da Santa Ceia? Então, é o ritual de Melquisedeque. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Isso mostra que Melquisedeque era um sacerdote. Para que ele ia dar dízimo para Melquisedeque se ele não fosse um sacerdote? Então Melquisedeque é um sacerdote. Ele era também rei de Salém, né? Rei da paz. Interessante nesse nome, né? Ali Jerusalém, né? Jerusalém, né? É uma cidade também que tem o nome da paz. Bom, a questão de Melquisedeque é essa. Nós vamos ver mais tarde que Jesus, ele nasce da tribo de Judá. E vamos ver no último slide que Judá foi prometido que seria a tribo do rei. Então, Davi era da tribo de Judá. Você lembra que Saul não era, mas foi o povo que escolheu. Mas depois, quando Deus escolhe Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus, ou seja, segundo a vontade de Deus, que fosse através de Judá. Claro, Davi ele agradou muito a Deus em muitas coisas, e por isso era segundo o coração de Deus. Mas o fato é que Davi era da tribo de Judá, e isso era segundo o coração de Deus também, né? O desejo de Deus é que fosse da tribo de Judá. E Davi, que é da linhagem, né, de Jesus, ele é da tribo de Judá. Por isso Jesus ele pode ser rei, rei dos reis. Por isso Jesus é chamado rei dos reis, porque ele é descendente do rei Davi. Muitos até gritavam, né, o cego e Bartimeu: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eles conheciam Jesus como o filho de Davi. Jesus tinha direito de ser rei. Agora, como sacerdote, Jesus, pela lei de Levi, pela ordem de Levi, Jesus não podia ser sacerdote, só levita que podia ser sacerdote. Então, Jesus teve direito de ser sacerdote através de Melquisedeque. Por isso Melquisedeque é muito importante. E o sacerdócio de Melquisedeque, ele é antes do sacerdócio de Levi, porque quando Abraão entregou dízimo a Melquisedeque, Levi nem
estava ainda nas entranhas do pai dele. Hebreus 7,17 diz, ó, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É bom explicar aqui, que tem gente que não entende um pouco, né? Ordem de Melquisedeque, Melquisedeque deu a ordem para Jesus ser sacerdote? Não. E você já ouviu falar em ordem dos franciscanos? Né? Não é que o Francisco lá deu a ordem, a ordem dos franciscanos é tipo uma doutrina dele, como os rituais que ele seguia lá. Então, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, segundo a doutrina, os rituais de Melquisedeque. Por isso ele fez a Santa Ceia, pão e vinho, porque pão simboliza o corpo de Cristo e vinho o sangue derramado na cruz do Calvário. E antes de Hebreus, lá no Antigo Testamento, Deus já tinha falado Salmo 110:4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, ou seja, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, recapitulando aí, Jesus pôde ser sacerdote por causa de Melquisedeque, não por causa de Levi. Ele era sacerdote baseado na doutrina de Melquisedeque. E ele pôde ser rei porque nasceu da linhagem de Davi, que é da tribo de Judá. Bom, prosseguindo aí. Agora, interessante aqui, ó, quero mostrar para você. Lembra que um dos nomes de Deus é Jeová, né, que significa Senhor. Né, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Senhor que cura. Tem vários nomes que não é aula sobre o nome de Deus hoje, né? Mas é interessante, depois se você quiser pesquisar, pesquise os nomes de Deus. Um deles é Jeová, ou Yahvé, né? Jeová. Jeová tem o H. Abrão, entrou dentro de Abrão o AH, ficou Abraão, né, na nossa tradução. E Sarai, foi colocado o nome de Deus também, Sarai ficou Sará, né? Sara. Então observa que Deus colocou o nome dele dentro do nome de Abraão e Sara, formando uma aliança, né? Uma aliança eterna. Então Abraão e Sara carregam o nome de Deus após seus 99 anos de idade. Nessa época, Ismael já era nascido. Então, quando Ismael nasceu, era Abrão e Sarai. Abrão ainda não tinha recebido o nome de Deus dentro do seu nome. Não tinha efetivado a aliança que Deus iniciou quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Mas quando Abrão estava com 99 anos, Deus visitou Abrão e o chamou de Abraão e Sarai de Sara, colocando o nome dele dentro do nome deles, né, o AH. E depois de um ano, Isaac nasce. Deus fala, ó, vai nascer do teu filho com Sara. E Sara ri. E o anjo chega para ela e fala, porque você riu, o nome dele vai ser chamado Isaac. Isaac significa riso. Bom, a descendência e linhagem do Messias é confirmada em Isaac e não em Ismael. Deus, ele confirma em Isaac. Você percebe que Ismael se casa com uma descendente de Cã, uma egípcia, e já era descendente de Cã através de Agar. Isaac depois se casa com Rebeca, sua prima, pura linhagem semita. Então Isaac estava de acordo com o projeto de Deus, de formar uma nação através de Sem. O Deus de Sem, da aula 5, era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então interessante aí o nome de Abrão. Abrão virou Abraão e Sarai Sara, porque o nome de Deus passou a fazer parte do nome de Abraão. Vamos para o próximo slide. Agora aqui a parte muito importante. Muito importante. Eu separei aqui 3 slides só para falar dessa parte,
porque é a parte que eu considero a mais importante desse estudo. Vamos lá, vamos entender o significado da oferta do sacrifício de Isaac. Né, Deus provou a Abraão e disse, lá em Gênesis 22, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, disse ele, toma teu filho, teu único filho a quem tanto amas, Isaac, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás um holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. Coisa difícil, né? Coisa difícil. Imagina, Deus falou que ia fazer uma nação a partir dele, e seria através dele e Sara, nasceu Isaac, e ficou em Isaac. E Deus pede a Abraão para oferecer Isaac como sacrifício. A Bíblia fala lá em Hebreus que ele creu que Deus podia ressuscitar Isaac. Deus podia ressuscitar Isaac dentre os mortos. Mas é interessante que Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do seu filho Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai Abraão, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Essa frase é importante, por isso que eu grifei. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho, né? Então os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac, né? Aí você percebe a obediência também de Isaac, porque Isaac poderia ter corrido. Não, pai, você não vai me matar não, e você tá louco, né? E teria corrido, mas não. Isaac foi como ovelha muda para o matadouro, né? E Abraão colocou ele sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele falou, eis-me aqui, respondeu ele, né? Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Entende agora aí, ó. Agora sei, por isso que eu grifei, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre no arbusto, foi lá pegá-lo, sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Então Deus proveu o cordeiro. Agora que está grifado aí, ó. Olha, interessante, Deus fala assim, ó, o seu único filho. Por que não falou o seu segundo filho? Deus parece que aborreceu a Ismael e preferiu a Isaac, porque Deus é Deus, ele que escolhe, é ele que manda, né? Quem é que pode dizer a Deus, por que me fizeste assim, né? Como pode o vaso perguntar ao oleiro, né? Mas acontece que parece que quando Abraão passa a ter o nome de Abraão, parece que mudou tudo, foi uma coisa nova, a partir dali foi uma nova história. Isso acontece quando alguém se converte a Jesus. As coisas velhas se passaram, acho que tudo se fez novo. Aquele velho homem deixa de existir para Deus e passa a existir um novo homem, né? Uma nova criatura, né? Novo homem, que eu falo, é homem e mulher, claro, né? É genérico, né? Vamos lá. Então, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Esse único filho aí é interessante. Vamos para o próximo slide. E pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, olha só interessante, declaro o Senhor que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, de novo ele chama Isaac de único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha só, ele entregou seu único filho
a Deus. E por isso todos os povos da terra são abençoados, porque ele obedeceu a Deus. E somos abençoados. Por quê? Porque depois a gente vê, ó, vamos lá, antes de eu falar aí, vamos ver aí, Hebreus 11, 17 e 19, que completa esse raciocínio. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, por isso que ele chama seu único filho, né? É a partir de Isaque que é chamada descendência de Abraão. O que ficou para trás, ficou. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha a fé de Abraão. Por isso ele foi chamado pai da fé. A partir daquele momento ali. E daí também, olha interessante aí, está grifada. Em figura, ele o recobrou. Olha só. E daí também, em figura, ele o recobrou. O que significa isso? Significa uma aliança, né? Uma aliança. Vamos para o próximo slide que eu vou falar disso. Ó. Vamos ver o significado da oferta de sacrifício de Isaque para nós. Então Isaque, assim como Jesus, foi como ovelha muda para o matadouro. Então Isaque representa Jesus aqui no Novo Testamento, né? Então Isaque lá no Antigo já estava mostrando como seria Jesus aqui no Novo, né? Então, assim como o homem entregou o seu filho para Deus, Deus entregou o seu filho para a raça humana. Veio Jesus, filho de Deus. Isaque, assim como Jesus, foi como ovelha muda para o matadouro. Isaque, assim como Jesus, obedeceu o pai até a morte. Lembra? Isaque poderia ter corrido, mas não, ele deixou ser levado para o sacrifício, assim como Jesus também deixou ser levado para o sacrifício. Jesus, ele podia dizer não. Quando os guardas vieram prender Jesus, ele perguntou: a quem buscais? Aí eles falaram: a Jesus Nazareno. Ele diz: sou eu. E eles caem. Segunda vez, pergunta, ele responde e ele fala: sou eu. E eles caem. E na terceira vez, aí Jesus fala: pode me levar. Ou seja, ele se entregou por nós. Ele obedeceu ao Pai até a morte. Outro ponto aí, assim como o homem entregou seu filho a Deus, Deus entregou seu filho unigênito para morrer em sacrifício pascal para salvar o que crê. Aí que fala em figura recobrou. Né? Lembra que em figura recobrou? Então, assim como o homem entregou o seu filho a Deus, Deus entregou seu filho unigênito para salvar a raça humana. Mas claro, de todo aquele que crê, né? Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, ó, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, aproveite o momento e aceite Ele como Salvador, para que você receba a vida eterna. Porque foi para isso que Jesus morreu, para conceder a você a vida eterna, todo aquele que crê. Você precisa crer que Jesus é Filho de Deus e confessar com a sua boca que Ele é o teu Salvador e Senhor, para receber a salvação e ter o seu nome escrito no livro da vida. Então aproveite o momento para fazer isso. Bom, em Jesus passamos a ser chamados filhos de Deus e filhos de Abraão pela fé. E passamos a ser nação santa e sacerdócio real, conforme está lá escrito no livro de Hebreus. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então esse versículo aí é importante. Vamos lá, 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso é o que Jesus trouxe para nós. Agora nós somos filhos de Abraão pela fé. Vamos para o próximo slide. Outra tipologia interessante, e agora chegamos aí no casamento de Isaque com Rebeca. Nós deixamos um pouquinho agora Abraão, vamos para
casamento de Isaac com Rebeca. Primeiro, Abraão pede Eliezer, né, para buscar uma noiva para seu filho, Gênesis 24:4. Uma noiva da parentela de Abraão, semita. E Deus Pai envia o Espírito Santo para buscar uma noiva para seu filho Jesus. Olha aí a tipologia, né? Aquilo que Deus, é como se Deus estivesse mostrando lá no passado o que ia acontecer no futuro com Jesus. Então é um símbolo. Abraão, ele representa Deus, Eliezer, o Espírito Santo, e Isaac, Jesus, o Filho. E Rebeca, a igreja. Deus Pai envia o Espírito Santo para buscar uma noiva, a igreja, para seu filho Jesus. Rebeca aceita pela fé se casar com Isaac, mesmo sem vê-lo pessoalmente. Está aí conforme Gênesis 24:58. Isso é interessante, porque a igreja também, Jesus fala assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós, igreja, somos aqueles que nós não vimos Jesus, mas cremos. Cremos que Jesus é o Senhor. Rebeca, ela não sabia como era Isaac, se ele era feio, bonito, gordo, magro, baixo, alto. Rebeca não sabia como ele era. Mas aceitou pela fé se casar. Quando Eliezer conta como Deus mostrou que era ela creu e ela aceitou o chamado. E foi pela fé. Assim como eu e você, que aceitamos Jesus, aceitamos pela fé. Outro ponto é: Isaac foi ao encontro de Rebeca quando ainda ela estava chegando. Isso representa o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala que Jesus estará nos aguardando nos ares. Ele virá ao nosso encontro. 1 Tessalonicenses 4:17. Então o que acontece? Quando chegar a hora do arrebatamento e a gente estiver subindo, a gente vai ver Jesus. Quando Jesus vê a gente, ele vai ao nosso encontro e vai ficar tão grande que vai abraçar todo mundo de uma vez só. Vai ser maravilhoso, né? Outro ponto aí: Isaac levou Rebeca para sua tenda. Lembra que ele já tinha, na verdade, Isaac já estava casado, porque foi um casamento por procuração, né? Ele foi lá e Eliezer, quando trouxe Rebeca, a Rebeca já estava casada legalmente, né, com Isaac. E então levou ela para sua tenda e consumiu o casamento. Quando Jesus buscar, Jesus também vai nos levar para o seu reino nos céus e vamos participar da grande Santa Ceia do Senhor, onde próprio Jesus vai estar distribuindo o pão e o suco de uva, né? Assim como na ordem de Melquisedeque, sacerdócio eterno. E vai ser maravilhoso. Bom, mais tarde, Isaac, Rebeca não podia ter filho, mas Deus abre as madres de Rebeca, e Isaac teve esses filhos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram gêmeos. E era interessante que dentro do ventre de Rebeca, Jacó e Esaú já brigavam. E Deus avisou a ela: tem dois povos aí, o maior servirá ao menor. Está aí Gênesis 25, 22, 23, e diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então ela sabia que o primogênito, ia servir ao segundo, né? E quando Esaú e Jacó nasceram, Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Eles acharam até interessante isso, né? Parecia que Jacó estava brigando ali: não, eu tenho que nascer primeiro. Mas nasceu segundo, mas Deus escolheu, foi Jacó. A gente vai ver mais tarde por quê. Também é um caso também de projeto de Deus. Bom, Jacó desejava a primogenitura. Esaú parece que não ligava muito, porque como Esaú estava voltando de uma caça, que ele era caçador,
ele está com muita fome. Então Jacó, ele fez um guisado lá, um prato de lentilha, e ofereceu a Esaú em troca da primogenitura. E Esaú, ele desprezou a primogenitura por um prato de lentilha. A gente também não pode ser assim, né? Deixar a bênção de Deus por causa de poucas coisas aí que o mundo oferece. O mundo oferece prato de lentilha. Não despreze a sua salvação por coisas que o mundo oferece. Esaú desprezou. E Jacó ficou com a primogenitura. Mas ainda faltava a bênção de Deus, né? Mas vamos ver, por que Esaú, ele não era do projeto de Deus, não estava no projeto de Deus? Em Gênesis 26, 34 e 35, diz que ele se casou com duas mulheres idólatras do povo Iteu. Então você percebe que ele casa com duas mulheres, promovendo a bigamia, assim como tinha lá no um dos descendentes de Caim iniciou a bigamia. Esaú inicia uma bigamia ali no Oriente Médio, que a vontade de Deus era um homem e uma mulher, e não um homem com 2, 3, 4, 5 mulheres. Mas ali Esaú, além de casar com duas, ainda casou com duas de outro povo. Então seus filhos iam nascer não semita, ia nascer com mistura também de canita. E pior, ali naquela região tinha os cananitas, que eram de Canaã, filho de Cã. E lembra lá que Noé amaldiçoa Canaã e não Cã? Então Canaã que era a semente amaldiçoada. E Esaú casa com uma semente dessa. Bom, Jacó era um enganador, né? Engana seu pai. Quando o pai estava já chegando à morte, ele fala para Esaú: faz um guisado para mim, para eu te abençoar. Ele foi caçar. Nisso que ele foi caçar, a mãe Rebeca fez um plano com Jacó e enganou seu pai. Colocou, como Esaú era peludo, colocou pelo de animal sobre Jacó para enganar Isaac. Bom, depois disso, o clima fica tenso e a mãe de Jacó fala: vai para a terra de Labão e Harã. E ele fala com seu pai o abençoa e fala: vai, e se casa com uma mulher da sua parentela. E assim Jacó vai de volta para a terra de Harã. Prosseguindo aí no próximo slide, e Deus faz uma aliança com Jacó. Quando estava no caminho de Harã, acontece uma aliança ali com Jacó, e Jacó ele fala: se o Senhor me abençoar de eu voltar, eu vou fazer um altar. E depois, futuramente, ele faz um altar em Betel. Bom, Jacó, que era enganador, ele foi enganado por Labão. Ele se apaixonou por Raquel, e como ele não tinha dinheiro, não tinha dote, ele trabalhou durante 7 anos para se casar com Raquel. Passados 7 anos, na festa de casamento, Labão troca Lia por Raquel. E quando ele acorda no outro dia, ele percebe que não era Raquel, era Lia. Ele ficou irritado, chegou para Labão para reclamar, e Labão: não, pode, você vai casar com Raquel daqui a uma semana, completa aí os 7 dias de casamento, e depois desses 7 dias você vai tomar Raquel e você trabalha mais 7 anos pela Raquel. Porque ele alegou que tinha que casar com a mais velha primeiro. E assim Jacó ficou com 2 esposas, não porque ele queria, mas porque na verdade foi obrigado ali. Isso acabou até gerando as 12 tribos de Israel. Porque se você ler, não vou contar isso aqui agora, porque vai levar muito tempo. Mas é importante você ler a Bíblia. Você vai ver que uma brigou com a outra e foi colocando, não podia gerar filho, aí botava a serva, aí depois Deus abençoava, ela gerava filho. E o fato é que Raquel só teve 2 filhos, que é José, e depois, quando chega em Canaã, tem outro filho chamado Benjamim. E quando
estava tudo já formado, ainda não tinha nascido Benjamim ainda. Jacó, ele acaba fugindo de Labão, porque viu que ali não ia prosperar, e volta para Canaã. No caminho de volta, vai para Canaã, é interessante o seguinte, é uma coisa que eu quero dizer aqui. Labão, ele foi atrás de Jacó, porque alguns ídolos de Labão sumiram. E quem é que pegou? Raquel. Olha só, Raquel era uma mulher formosa, bonita, mas não era uma mulher temente a Deus, não era uma mulher espiritual. E você percebe que Lia sempre buscava a Deus, para Deus abençoar ela. Então Lia era uma mulher segundo o coração de Deus. Eu creio que é por isso que Judá nasceu de Lia, né? E Judá depois nasce quem? Nosso Senhor Jesus, na tribo de Judá. Bom, no caminho de volta, quando ele está quase chegando lá em Canaã e se encontra com Esaú, antes de se encontrar com Esaú, Jacó luta com o anjo do Senhor. Gênesis 32, 22, 32. Até tem uma pergunta, seria Jesus pré-encarnado? Por quê? Porque perguntou qual é o teu nome. Mas acontece que ali, quando o anjo do Senhor abençoa Jacó e passa a chamar ele de Israel, ele toca na sua coxa e ele fica manco. E ali, Israel, né, Jacó que passa a ser chamado de Israel, foi abençoado por Deus. E você pode perguntar, que bênção é essa de ficar coxo? Mas você vai entender. Quando Jacó chega perto do seu irmão Esaú, primeiro ele manda os presentes na frente. Vai mandando os presentes para abrandar o coração de Esaú. Quando Esaú chega com o exército. Esaú estava pensando mesmo em atacar Jacó e se vingar de alguma maneira. Ele estava com medo que Jacó viesse pegar a sua primogenitura. Alguma coisa estava na cabeça dele, mas boa coisa não era. Mas quando ele vê Jacó mancando, ele percebe que o coração dele muda, o olhar dele muda para o seu irmão. E os dois se abraçam e fazem as pazes. Isso é interessante, né? Então, às vezes, a gente pode aprender com isso. Às vezes você pensa, alguma coisa ruim acontece, você pensa que é ruim. Mas às vezes é bênção de Deus. Quantas vezes o pneu do seu carro furou e você foi lá e colocou o pneu de volta, e quem sabe você não levou uma bala perdida, quem sabe você não passou por um assalto, Deus te livrou. Então em tudo dá graça, em tudo dá graças. Então vamos lá, vamos prosseguindo no próximo slide. Jacó se encontra com Esaú, Gênesis 33. Deus manda Jacó levantar um altar em Betel. Jacó levanta ali. Naquele momento ele pega todos os ídolos que estavam ali com aqueles que estavam com ele, esconde ali e se apresenta diante de Deus de maneira pura, né, sem ídolos. É um momento de purificação dos ídolos. Depois disso, Raquel dá luz a Benjamim e ela morre quando dá luz a Benjamim. Bom, prosseguindo aí o próximo slide, nós vamos falar de José agora. Estamos acabando, né? Falta pouquinho aí, já estamos em José. Jacó amava mais José que seus irmãos. Está lá Gênesis 37, 3 e 4. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Então é uma tipologia, né? Na tipologia messiânica, José também foi um tipo de Jesus. Assim como aconteceu com Jesus, José tinha uma pregação que causava raiva e inveja em seus irmãos. José contou o sonho que ele teve, depois se cumpriu, todos eles, mas aquele sonho irritava os seus irmãos. E com isso eles venderam José, assim como Jesus foi vendido por aquele que era próximo dele.
Interessante que Jesus foi vendido por Judas por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. E José foi vendido por seus irmãos como escravo. E nisso José foi para a casa de Potifar. E ali ele é fiel a Deus, fiel também ao seu senhor Potifar. A mulher de Potifar tenta a José, mas José permanece fiel e ela então, de raiva, culpa José. Então José, ele, por obediência, ele acaba sendo punido sem ter culpa. Porque a mulher de Potifar tenta José e José não cede. Então ela engana o seu marido dizendo que ele tentou alguma coisa com ela. E ele foi levado para o calabouço de Faraó. Ele ficou ali um prisioneiro, sem ter culpa. Bom, José começa a interpretar sonhos na prisão. Ele interpretou o sonho de um padeiro, do copeiro. E assim como a interpretação dele, o copeiro ficou vivo, o padeiro foi morto. E isso foi plano de Deus para futuramente ele ser conhecido. Depois, Faraó, ele tem um sonho, fica perturbado, ninguém consegue decifrar o sonho, e o copeiro lembra de José. E ele avisa para Faraó que tinha um que podia decifrar o sonho dele. E ali, Faraó chama José. José interpreta o sonho, fala dos 7 anos de fartura e mais 7 anos de sequidão. E Faraó coloca José um abaixo dele. Botou José para governar todo o Egito. E assim como aconteceu com Jesus. Jesus foi punido pela sua obediência, ficou 3 dias no céu e depois subiu aos céus. E recebeu o reino de Deus, ficando somente abaixo de Deus Pai. E isso é interessante, porque é uma tipologia que aconteceu com Jesus também. O que aconteceu com José, aconteceu com Jesus. Eu me lembro que certo rabino falou que se o povo de Israel fosse digno, o Messias viria igual a Davi. E se não fosse digno, viria como servo igual a José. E ele falou isso depois que Jesus já tinha vindo, né? Mas o fato é que Jesus, ele veio igual a José, veio como servo. Mas quando ele voltar com poder e glória, ele vai vir semelhante a Davi, rei dos reis. Vai vir senhor dos senhores. Não virá mais como servo, mas vai virar como o Senhor. E outra tipologia interessante, que José depois, ele faz uma artimanha ali, ele tinha chance de punir seus irmãos, ele faz até alguma coisa ali para tentar punir, mas chega no momento que ele acaba perdoando seus irmãos e chora muito. E isso acontece lá em Zacarias. Vamos ver aí o próximo slide aí. Zacarias 12, 9 a 12. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimão no vale de Megido, e a terra pranteará cada linhagem à parte. Ou seja, quando Jesus voltar com poder e glória, vai salvar os seus irmãos, vai salvar Israel, vai salvar o povo de Israel. O povo de Israel vai estar cercado por todos os exércitos inimigos, achando que dessa vez ia acabar de vez com Israel. É aí quando Jesus volta com poder e glória e acaba com todos os reis da terra. E Jesus, ele é reconhecido. Vão olhar para Jesus e vão ver aquele que o transpassaram e vão chorar amargamente. Interessante que Zacarias foi escrito mais ou menos mais de uns 500, mais ou menos 400, 500 anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus ser crucificado. E já falou da crucificação. Olharão para mim a quem transpassaram.
Então você percebe que assim como José perdoou seus irmãos, Jesus no dia de Yom Kippur vai perdoar também os seus irmãos aqui de Israel. Logo depois da grande tribulação, né? No toque das trombetas, tudo. E é interessante isso aí, a gente vai falar, vai chegar um momento que a gente vai falar sobre essa tipologia das festas judaicas também. Então não perca, eu creio que na próxima aula, quando falar da época da lei. Vamos para o próximo slide. Voltando um pouquinho atrás no tempo, Deus fala para Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-laão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Então a questão de Israel ir para o Egito, quando José se deu a conhecer, falou para trazer Jacó, né, Israel, e todos habitarem ali no Egito até que tudo passasse. Acabou que eles ficaram por 400 anos no deserto, porque mais tarde, quando Faraó morreu, ele parece que entrou um outro faraó, de repente de um outro povo, que acredita-se que na época de José o faraó era um Ixo, e depois, quando passou o tempo, deixou de ser um faraó Ixo e passou a ser um faraó da terra. Então o que acontece? Eles começaram a temer o povo de Israel e começou a escravizá-los, colocou eles para servir, afligir eles durante 400 anos, né? E assim aconteceu, até que veio Moisés, que vai ser a próxima aula. Bom, agora para terminar, vamos falar aí das profecias de Israel. Lembra que Jacó e Israel é a mesma coisa, né? Quando eu falo de Israel, porque Jacó já foi abençoado, já virou Israel. As profecias de Israel. Uma das coisas que Israel fala é que, como Efraim e Manassés nasceram lá no Egito, ele adotou ele. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois dele será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. E por isso que nas tribos de Israel, você encontra a tribo de Efraim e tribo de Manassés. E você percebe que dá 12 tribos. Aí você pergunta, e Levi? Levi também não era filho? Mas Levi teve um outro projeto. O projeto de Levi era ser sacerdote, levar todas as tribos a Deus. Então eles não teriam terra, eles seriam alimentados por todas as 12 tribos, que eles não teriam terra. Mas eles serviriam as 12 tribos como sacerdotes. Isso a gente vai falar na aula 8. Vamos aqui para o último slide. E é muito importante. Você que ficou até o final, olha, você vai ver isso aqui que é importante, ó. Especificamente sobre Jesus, ó. Quando Jacó, que é Israel, ele fala uma profecia para cada filho. Mas a mais importante eu deixei aqui, que é de Judá, que é o que importa para nós. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço, e seus inimigos, filhos de teu pai, a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa subiste, filho meu. Ó, leãozinho, leão, rei. Encurva-se, deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? Olha aí, o cetro não se arredará de Judá. Ou seja, o reinado não passará de Judá. Por isso que Judá, depois de Davi, os filhos de Davi foram reis até que venha Siló, ou seja, até que Jesus chegou. Quando Jesus chegou, Jesus é o rei dos reis e acabou. É o filho de Davi, é o rei da linhagem de Davi que veio para todo sempre. Ó, nem o legislador de seus pés até que venha Siló. Então Siló representa Jesus. E a ele se congregarão os povos. Lá no milênio, os povos vão se congregar a Jesus. E olha a dica aí, ele amarrará o seu jumentinho a vide, o filho da sua jumenta, a sempre mais excelente. Lembra que ele entrou em Jerusalém montado numa jumentinha, né? O filho da jumenta, uma jumentinha que não tinha... Ninguém tinha
subido em cima dele ainda, né? Então Jesus cumpriu mais essa profecia. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas, ou seja, ele seria morto, ensanguentado. Jesus ele teve toda a sua veste em sangue, sua capa em sangue. Os olhos serão vermelhos de vinho, os dentes brancos de leite. Isso mostra que aquele que ia vir para reinar para todo sempre, ele primeiro ia morrer. Por isso Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou. Aquele que morreu é aquele também que voltou à vida. Aquele que teve o poder de dar a vida, teve o poder de tomar ela de volta também. Jesus, o nosso Messias, Jesus de Nazaré, o nosso Messias, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e também o sacerdote, e também o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que Deus proveu para nos salvar. Então isso é importante. Você chegou até aqui, né? Nós estamos falando do plano da salvação de Deus, e aí Deus já colocou um esboço do plano da salvação, como seria. Aí mais tarde vem Jesus e cumpre todo o projeto de Deus, todo o projeto. E tá aí, essas metáforas destacam a bênção e a prosperidade prometida da tribo de Judá, que mais tarde se tornaria a linhagem de reis, incluindo o rei Davi e o grande rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Caso você deixou passar alguma coisa, seu pensamento fugiu um pouco, né? Eu costumo dizer para meus alunos que é bom você assistir 2 vezes. Né? Se você conseguir assistir 2 vezes, você na segunda vez vai prestar atenção em coisas que você não prestou antes. Invista no seu conhecimento, como eu digo, invista no seu conhecimento com Deus. Isso é muito importante, isso é fundamental em nossos dias. Então, terminamos a 6ª aula, tratamos na metade, né? Falta mais 6. Aula 7, vamos falar da dispensação da lei. Eu vou trazer aqui as ofertas, vou trazer aqui as festas judaicas, as leis judaicas, os 10 mandamentos. Vamos trazer aqui, falar também do início, né, da caminhada de Moisés. E vamos trazer na aula 7, se Deus quiser. Estaremos aqui se Jesus não voltar antes, né? Então vamos fazer mais essa aula. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.